Bom, pessoal, ontem eu criei o meu cluster e uma coisa que eu estou querendo bastante fazer aqui é acessar esse meu cluster a partir do meu host aqui no WSL, tá? Se eu dar uma olhadinha aqui no meu WSL, né, como eu tenho o Docker instalado, eu consigo dar uma olhadinha aqui nos meus clusters. Então, o único cluster que eu tenho aqui é o Docker Desktop e o Context, que é o Docker Desktop também, né, que está instalado na minha máquina e está habilitado o Kubernetes. Mas eu quero acessar o cluster da minha outra máquina. Então, para isso, eu preciso gerar uns certificados para os meus usuários. Para o meu usuário aqui no caso, e usar um certificado para poder acessar o meu cluster, tá? Então, para isso, vamos acessar lá o nosso master. Tá? Uma coisa que é importante mostrar aqui é que os nossos certificados do Kubernetes, né, eles ficam instalados dentro desta pasta aqui, tá? Então, eu tenho o certificado do API Server, eu tenho do Front Proxy, do Kubelet, etcd e por aí vai, tá? Esse aqui é o certificado de Authority, ou seja, quem assinou cada um desses certificados são certificados, então, autoassinados. E a gente precisa fazer a mesma coisa com esses certificados autoassinados do nosso lado, né, para o nosso certificado para poder acessar esse cluster aqui, tá? Então, para isso aqui eu vou criar um certificado aqui para o meu nome. Bom, estou vendo alguns comentários, então para isso a gente vai usar o OpenSSL para criar esse certificado. A primeira coisa é gerar uma chave RSA, né, para assinatura. Vou dar o nome dela de eber.key 2048 bytes, tá? Então gerei aqui a minha chave, tá? Agora eu preciso definir algumas coisas a respeito do meu certificado. Então OpenSSL rec new key, e aí eu vou colocar a minha chave que eu acabei de criar. Tá? A saída disso daí vai ser um arquivinho chamado CSR e a gente vai definir algumas coisas do nosso certificado, como por exemplo o CN. Né? O CN vai ser o nome, né, do dono desse certificado aqui, então vai ser Eber. E dentro do parâmetro O aqui a gente coloca a role, né, que esse usuário vai ter. Então eu poderia criar roles e definir depois usando a criação de role binding do Kubernetes para poder definir isso para o meu usuário. Mas como eu quero acessar ele como admin, eu vou usar system-admin no O. Tá? Já está mandando eu sair para o CSR, então é isso. Ele deve ter gerado aqui o meu arquivinho CSR. E agora eu tenho que gerar o certificado propriamente dito a partir desse meu CSR. Tá? Então, como eu vou precisar pegar meu arquivo lá, o ca.crt, para poder assinar esse meu certificado, eu tenho que rodar isso aqui no contexto de root, x509, traço rec, traço in. Alguns desses comandos aqui, tá? A maior parte deles estão na documentação do Kubernetes, então esses daqui é um deles, o primeiro para poder gerar, aqui no caso está gerando um PEN, mas aqui tem Managing Certificates, ele fala um pouquinho mais a respeito de certificados, né? Cada uma das partes, gerar o key, gerar aqui o nodes, né? E aqui tem algumas informações, né? Ele está gerando um arquivo de configuração para poder gerar o certificado, que tem quais são os IPs que pode acessar e algumas coisas um pouquinho mais. Eu estou fazendo uma maneira mais simplificada que eu quero usar só na minha máquina lá. Então, vamos lá. Então, traço in aqui vai ser o meu ever.csr, mais alguns parâmetros. Então, o Certificate Authority vai ser o Kubernetes pkica.crt. A chave, né, do CA também vai estar lá. Kubernetes pkica.key. Tem que falar que eu quero criar create serial, vai ser visualizado, e eu vou dar
o nome do meu arquivo, do meu certificado vai se chamar eber.crt, tá? E o número de 10.000. Ok, tá? Então aqui eu devo ter agora os meus certificados aqui, tá direitinho. Ok, então eu preciso desses certificados e preciso também do certificado do, uh, do Authority, né? Que assinou esse meu certificado CRT para poder colocar na minha máquina local. Então deixa eu fazer um copy aqui do tc kubernetes pki cea.crt para cea.crt localmente aqui. Pronto, e vou voltar para minha máquina, tá? Então estou na minha máquina, vou copiar do meu master esses 3 arquivos, tá? Então master 1 tá na raiz aqui do home, eber asterisco. Eu vou colocar isso já dentro da pasta .cube. Vou jogar todos esses arquivos lá. Alguma coisa errada. CSP crt .cube. Tá, acho que um por vez eu consigo. Não sei se eu consigo copiar todos. Então é o crt, é o key e é o ca.crt. Se eu der uma olhadinha aqui na minha pastinha .cube, eu devo ter os 3 certificados lá, bonitinho, tá? Só um detalhe, né? Quando eu abro esse meu .config, que eu já tenho, por exemplo, as configurações do Docker Desktop, a gente percebe aqui que, por exemplo, no cluster do Docker, aqui é o Docker Desktop, no cluster do Docker Desktop eu tenho aqui o Certificate Authority Data, então eles pegaram aqui, colocaram o dado, né, do certificado, e a gente vai usar o certificado em si, né? Então, se fosse para usar o dado certificado igual do Kubernetes faz, bastaria dar uma olhadinha aqui, por exemplo, no ca.ct, está dentro da pasta .cube. Então, a gente também tem aqui o certificado que daria para usar naquele modelo, tá? Então, a primeira coisa, eu tenho que definir o meu cluster. Então, kubectl config set cluster. Deixa eu dar um help aqui, porque tem alguns parâmetros que a gente pode usar. Então, o primeiro é o server, né? Eu vou usar o meu load balancer. E o outro que eu preciso usar aqui é o certificate authority, que eu vou usar o certificado que já existe lá, tá? Então, vai ser aqui, kubectl config set cluster server. Então, meu server é https //kiteslb na porta 6443 e o Certificate Authority, esse carinha aqui, vai ser o meu /home /eber .cube /ca.crt, tá? Então, esqueci alguma coisa? Esqueci de dar um nome para o meu cluster. Então, deixa eu colocar aqui kites. Pronto, já criei o meu cluster. Agora eu vou criar o meu contexto. Então, mais uma vez aqui eu vou dar uma olhadinha no help. Config set context. Dá uma olhadinha no help das informações. Então, aqui, ó, no help ele fala para dar um nome para o meu contexto, dou um nome informo, né, qual que é o nome do meu cluster. Posso já falar que ele é o current, para ele poder ser o atual, e qual que é o usuário que vai acessar aquilo lá, né? Então, vamos usar esse modelo aqui que está legalzinho. Então, kubectl config set context. O contexto vai ser kites, vou chamar de kites context só para diferenciar do outro. O cluster vai ser igual o kites. O user vai ser o Eber, eu já vou criar as credenciais daqui a pouco. E eu vou marcar ele como current também, tá? Sem namespace, porque eu quero acessar tudo.
Tá, eu não posso especificar... Ok, acho que o current não é o que eu estava pensando, então. Foi criado o contexto, então kubectl config get contexts, eu tenho 3 lá. Para definir o meu contexto k8s como padrão, é o kubectl config use context, se eu não me engano, e o k8s context. Então agora... Ok, ele já é o atual, mas eu ainda não tenho o meu usuário, então eu preciso criar o credentials, tá? Então, kubeconfig set... esse K aqui eu criei um alias, né, para poder facilitar. Credentials help, tá? Então, esse cara aqui é o que vai criar, consigo criar aqui o meu usuário, e eu vou fazer esse meu usuário baseado num certificado também, tá? Então, vamos lá. Então, kubectl config set credentials. Tem uma série de informações que eu preciso passar. Então, primeira informação aqui, credentials, cadê o certificate authority? Vai ser o nosso /home. Aqui não funciona o tab, infelizmente. Não, depois .cube.ca.crt, tá? O que mais que eu posso? Que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar o meu certificado pessoal. É o client certificate. Então é o client certificate. Vai ser o /home /ever.cube.ever.crt. E eu tenho que passar aqui também. Aqui é client key. Client key, mesmo lugar. /home /ever.cube /ever.key. Acho que é isso, não faltou alguma outra coisa. Provavelmente, deixa eu ver. Eu acho que esqueci o nome do usuário. Isso, faltou o nome. Então, deixa eu ver aqui, set credentials ever, nome do usuário. Pronto, então o credencial está criado. Se tudo correu bem, né, como eu estou aqui com o meu contexto atual é o k8, se eu der um kubectl get pod, eu devo exibir alguma coisa. Não, está forbidden. Está forbidden porque esse meu usuário aqui, ele não pode ler recursos do tipo pod lá no meu grupo, lá no default, no namespace default. Então, assim, ele não entrou exatamente como admin, tá? Então não deu muito certo. Bom, uma outra coisa que eu posso fazer, mas assim, eu vou fazer acho que num outro vídeo de como a gente define aqui o role binding. Então vou deixar esse meu usuário criado aqui. Só que para a gente conseguir acessar, eu vou trocar um pouquinho aqui as coisas e vou usar a chave do admin. Tá? Então deixa eu entrar na minha máquina de novo. Então quando a gente dá uma olhadinha ali nos nossos certificados, ls/etc/kubernetes/pki, a gente tem o... Não, nós não temos o admin, maravilha. Mas temos alguma outra coisa diferente aqui, calma lá. Que eu posso ver aqui no kubectl get, melhor, eu posso olhar direto no meu .cube /config, a gente olha o usuário que está sendo usado. Então eu tenho o Kubernetes admin, esse Kubernetes admin tem esses certificados aqui dentro, tá? Bom, o jeito mais fácil de fazer isso é simplesmente copiar esses certificados. Eu vou pegar esse certificado para mim aqui e usar lá, já que eu vou usar ele como admin. Isso para mim não é um problema, tá? Pelo menos localmente, não é um problema de segurança. Será que eu consigo copiar isso com less? Então vamos lá. Esse aqui é o meu Kube Certificates. Eu vou pegar esse usuário users, tudo isso aqui. Pronto.
Vou voltar na minha máquina. Vou editar o meu config. Então aqui eu tenho alguns usuários, eu tenho o Docker, tenho o Weber, vou deixar ele aqui porque depois eu vou querer fazer o role binding para ele. Deixa eu dar um set paste aqui no vim, insert, Ctrl V. Então, se tudo colou direitinho aqui, eu tenho o Kubernetes Admin e o certificado do Kubernetes Admin e a chave também. Tá? Então, deixa eu salvar. E eu tenho que trocar. Então, o que eu fiz aqui no meu set context, que eu falei que o user iria ser o Eber, eu vou trocar para ser o Kubernetes Admin. Ok? Vamos ver se funciona. Yes, está funcionando. Eu não tenho não pode. Eu tenho notes, por exemplo, que estão tudo funcionando. E é isso aí. Então, estou conseguindo acessar, por exemplo, eu já consigo acessar direto da minha máquina do host. E depois a gente vai fazer alguma coisa com o role binding para poder dar acesso para aquele meu usuário Eber conseguir fazer as coisas, tá? Então, por enquanto é isso. A gente já está conseguindo sair de fora e já alguma coisinha aí, tá? Galera, daqui a pouco eu volto com os próximos labs. Pessoal, só queria fazer um adendo aqui no final do vídeo, que eu esqueci de falar ontem. Tem um site bem interessante que eu vou colocar agora aqui nas descrições aqui também, que é bem interessante para você seguir aqui, se sentir bastante à vontade para fazer a prova, tá? Porque, como vocês estão vendo aí, é o Kubernetes The Hard Way, tá? Então, aqui é um tutorial passo a passo de como você instala o Kubernetes na mão, tá? Inclusive instalando o banco de dados etcd, tudo na mão. Realmente é bastante interessante. Eu devo refazer esse lab aqui um dia antes aí de fazer a prova. Né? Eu fiz ele uma vez, eu pretendo fazer ele mais uma vez, tá? A origem, na verdade, o original, né, o responsável por ter criado esse daí foi esse, não é esse fork, foi desse rapaz aqui. Só que ele é bem interessante, na verdade, é mais atual. Se você pegar aqui, tem mais estrelas também, né? 19 mil estrelas aqui no repositório dele. Só que todo o laboratório dele é focado na Google Cloud Platform, né? Então muitas coisas aqui tá muito focado para o Google Cloud. Então, como eu estou usando Virtual Machine para poder fazer os laboratórios, né? Eu encontrei esse segundo aqui, né? Que ele usa Vagrant e VirtualBox, né? Então está um pouco mais parecido com o cenário que eu estou utilizando, tá? Então é bem legal, recomendo aí todo mundo aí que quiser fazer ficar um pouquinho mais afiado de fato aí para a prova, em dar uma olhadinha nesse hardware aqui, tá? Ele realmente ele é muito passo a passo, então você gera uma pancada de certificados aqui, um certificado para o Kubernetes, um certificado para o controller, para o proxy, para o scheduler, para a API, para o etcd e por aí vai. Então ele é bem interessante, né? Então é mais um cara aqui que eu pretendo executar antes da prova aqui, um dia antes da prova, tá? Então fica isso aí como um adendozinho de alguma outra dica aí sobre a prova. Valeu!